Olá, estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Ana Raquel, venho com componente de Física e vamos lá para mais uma aula do Pré-ENEM Legal. Hoje, continuando a parte aí dos estudos da eletrodinâmica, hoje a gente vai ver geradores elétricos. Bom, nos geradores elétricos, o que seria? Seria um aparelho que vai transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. E aí, mandando essa energia elétrica para o circuito, colocando, tudo que tiver no circuito em funcionamento, tá? O que tiver interligado aí no circuito em funcionamento. Então, ele vai pegar uma energia de qualquer outro tipo em energia elétrica. No caso aqui da imagem que eu venho trazendo para vocês, eu trouxe aqui pilhas e baterias, E ela vai transformar essa energia química em energia elétrica para o seu circuito, para o funcionamento aí dos aparelhos, tudo bem? Que não deixa de ser um circuito elétrico. E aí, esse é o esquema, tudo bem? De como a gente identificar o gerador elétrico. Porque na próxima aula, nós vamos ver receptores elétricos. E aí você vai ver o mesmo símbolo. Só que o ponto aqui que você vai identificar que é um gerador é por onde a corrente está passando. Então, você tem que verificar primeiro o sentido da corrente, que ele vai sair do menor para o maior. Você está vendo que o sentido está para lá? Então, ele vai sair do menor para o maior, ou seja, do negativo para o positivo. E nós temos aqui, então, o conceito. Para identificarmos um gerador, a corrente I entra com o potencial menor e sai com o maior. Ou seja, o potencial menor é esse parte negativa, tá? Do símbolozinho que eu já mostrei para vocês. Esse travessãozinho, aqui esse travessão menor é o negativo, é o polo negativo. E o maior é o polo positivo. E quando eu falo do polo negativo, esse menor é o de menor potencial, tá? E o maior, de maior potencial, ok? Então, para a gente identificar esse gerador, ele vai estar saindo do menor para o maior. E verifique também que dentro do gerador eu tenho uma resistência interna, tá? Então, você não pense que eu estou falando só de uma fonte, que eu vou chamar desse Ezinho aqui, tá bom? Ele vai vir junto com uma resistência interna do gerador. Ah, então no circuito eu posso ter outros resistores? Posso, mas em um gerador também eu tenho uma resistência interna. Outra observação é que a polaridade, que é o negativo e o positivo, ele é fixo, tá? Ele independe aí do sentido da corrente. Por que eu digo que ele é fixo? Como eu já disse para vocês, o menor travessãozinho, ele é sempre negativo e o maior sempre positivo. Tudo bem? O que vai me dizer se é um gerador é o sentido da corrente. Se a corrente está passando do sentido do menor para o maior, do negativo para o positivo, isso é um gerador. Então, já consigo identificar que é um gerador. Tudo bem? Continuando, então, o valor máximo da tensão. Como nós estamos falando de gerador, que está gerando ali energia para o circuito elétrico, a gente já viu isso antes, no começo da nossa parte aí de eletrodinâmica, também ali na primeira lei de Ohm, que quem é que gera essa energia para o circuito, que a gente chamou até de volts, é a tensão, certo? Então, esse Ezinho aqui, esse E, a gente vai chamar agora ele de força eletromotriz. Quando eu falo de força eletromotriz, eu estou associando a minha tensão de um gerador, tudo bem? Então, essa tensão do gerador gerando para o circuito, seria mais ou menos essa analogia, seria essa analogia, na verdade, de fato. Então, ele coloca assim, ó, o valor máximo da tensão, tá? Porque é o valor que a bateria, a pilha, tem de carga, Então, o valor máximo da tensão que pode ser fornecida por um gerador é chamada de força eletromotriz. E ali tem a forma de abreviar, FEM. E o símbolo é esse Ezinho, que é a medida em volts. A medida continua sendo em volts, gente. Ah, professora, mas em outros casos eu posso ver aquele U de tensão? Sim, a gente já vai ver ali até nesse caso também, que também é em volts. E esse Ezinho também é em volts, tá? Nosso E também é em volts, ok? Continuando, na parte aqui dos geradores, eu vou ter a expressão matemática, tá? Eu trouxe ele aqui novamente. Como a gente está falando de geradores, olha, o sentido da corrente está para lá,
passando do negativo para o positivo, né? E aí, olha só o que eu vou falar aqui para vocês. A parte verde é a tensão máxima, né? A tensão máxima que o gerador vai fornecer para o circuito, né? O circuito elétrico, tudo bem? Que é a tensão máxima dele. Aí, nós temos um resistor. O que o resistor faz? Eu estou falando do resistor interno aqui dentro do gerador. Mas o que o resistor faz? Que a gente já viu. O resistor, ele dificulta a passagem da corrente. Tá, o que mais? Ele também transforma energia elétrica em térmica, então ele vai dissipar um pouco dessa energia. Aí o que acontece? Se eu tenho dentro de um gerador um resistor, parte dessa energia que o gerador, que é a FEM, que eu vou chamar de FEM, tá? Esse Ezinho é a FEM, porque eu estou falando de gerador. Parte da FEM vai ser dissipada, vai ser ali perdida por causa da resistência interna, tudo bem? E aí, nessa resistência interna, a gente vai colocar aqui a tensão dissipada, né? Por causa da própria resistência interna do gerador. E aí, pegando esse conjunto, os dois, né? Esses dois símbolos, que no caso é um gerador, eu vou ter aí no total a tensão útil, que é em azul, né? Quando eu pego a tensão máxima e a tensão dissipada, né? Aquela tensão que já foi dissipada, mesmo, já foi ali perdida um pouco por causa do resistor interno do gerador, né? Ele vai continuar ali, aí o que for restante vai ser a nossa tensão útil. A tensão útil é a tensão que vai para o circuito de fato, né? Então, se eu inicialmente eu tenho uma pilha ali de 6 volts, né? E eu coloquei lá no meu aparelho, no meu controle, enfim, um gerador ali gerando 6 volts, o que acontece? Uma parte desses 6 volts vai ser dissipada, né? E o que restar vai para o circuito, tudo bem? E aí nós temos a expressão matemática. Olha só, verifique que ali está U igual a minha FEM, que é o meu E, menos R, que é a minha resistência interna do gerador, vezes I, que é a corrente total do circuito. Vocês já viram essa fórmula antes, nas nossas aulas anteriores. Como vocês já viram, tira rapidinho esse E e esse negativo. Ó, aí vai ficar como? Vai ficar U igual R vezes I, que é o URI. Lembra lá da primeira lei de Ohm, lá no começo das aulas, que a gente já viu? Então, o que eu acrescentei? A minha FEM e o sinal de negativo. Então, vamos interpretar. Essa fórmula está me dizendo o seguinte, que o meu U, quem é meu U? O meu U é a tensão dos terminais dos geradores fornecidos ao circuito. Lembra que eu disse que a FEM, que é o meu E, ele tem uma carga, digamos 6. Aí ele vai mandar essa carga para o circuito. Uma parte vai ser perdida por causa do resistor interno, né? E aí vai mandar para o circuito. Pode ter vários equipamentos nesse circuito. Aí, o que acontece? Esse U é o que foi mandado no circuito, tá? Por isso que ele é um pouco diferente ele é diferente ali da FEM, que é o E, tudo bem? E ele coloca assim, que meu U, que foi mandado para o circuito, é igual ao meu E, é igual à minha FEM, é igual. Em teoria, o que a gente entende? Que já que eu tenho uma pilha de 6 volts e mandei para o circuito teria que ter 6 volts, certo? Só que o que acontece? Como a gente está falando de geradores, ele vai ser uma subtração da minha resistência interna com o meu, né? E aí meu URI, né? Minha resistência interna do gerador, por isso que é negativo, porque ele vai subtrair ali uma parte dessa energia que foi dissipada, tá? Então esse negativo, a lógica é essa, tá? Que ele vai ali dissipar um pouco dessa energia aí, né, que a FEM vem trazendo, né, que essa pilha, enfim, essa bateria vem trazendo aí para o circuito, tá? E aí, vezes o meu I, que já é a minha fórmula inicial. Então, esse negativo, ele só está me informando isso, quando eu estou falando de geradores, tudo bem? Dando continuidade ao nosso assunto, nós temos agora a associação, né, de geradores elétricos. Né? Olha, professora, já havia associação de resistores na aula passada, isso. Agora a gente vai ver a associação de geradores, né? Como é que eles se comportam. Em série, observe aqui, ó, os geradores ficam no mesmo fio e o polo positivo de um
é ligado ao negativo do seguinte, né, do outro. Aí observe aqui que eu tenho 4 pilhas, e aqui até na parte desse, ó, nesse esquema, 4 pilhas de FEM de 1,5 volts. FEM porque eu estou falando de pilha, certo? Eu estou falando de um gerador, por isso que eu uso o FEM, tá? Associados em série. Então, observe que está associado em série, e aí o polo positivo liga com o polo negativo do outro, e assim sucessivamente até o final. E observe também que essas 4 pilhas, se eu somar em série, né, quando eu somo, ela vai dar 6 volts. Então, o que acontece nos geradores elétricos em série? Ela vai ser somada. Lembra já de alguma coisa que já somou antes? É a mesma situação aqui, tá? Então, ela vai ser somada. Então, significa o quê? Se eu tiver uma ligação de geradores de pilha em série, eu vou somar, tá? A voltagem, né, a FEM de cada pilha. Então, se essa pilha ela tem uma energia ali de 1,5 volts, né, ela tá me dando ali uma FEM de 1,5 volts, e a próxima também, as 4 nesse caso, eu vou somar elas. E aí, no final, o que vai ser mandado para o meu circuito? 6 volts, tá? Essa é a característica da associação em série. Daqui a pouco eu vou mostrar uma questão do Enem para vocês sobre isso, então dá uma notada aí. Agora vamos ver em paralelo. Em paralelo, todos os geradores devem ser idênticos, tá? O que eu digo quando deve ser idêntico? Aqui no nosso exemplo, né, 1,5, 1,5, 1,5, tem que continuar sendo 1,5. O que acontece? Alguns controles remotos, né, que a gente tem, estão associados em paralelo. Aí, a pilha ali, né, já está no fim da sua utilidade, você vai lá comprar novas pilhas. Aí você pensa assim, vou trocar só uma e a outra eu vou deixar a velha. Não faça isso, tá? Troque as duas. Se a associação for em paralelo, troque as duas. Porque senão acaba que, em vez de você estar fornecendo para o seu aparelho 1,5 volts, que seria o que ele precisasse, você vai acabar oferecendo mais, porque um vai mandar para o outro e o que sobrar vai mandar para o circuito, tá? Então, não faça isso quando a associação for em paralelo, ok? Coloque, então, as pilhas todas iguais. Outra, ela divide a resistência. Aqui em série, a gente não somou, né? Então, essa resistência, eu estou somando, vou ter maior. Já aqui, eu vou pegar a resistência, tá? E dividir pela quantidade, ó. Tá até aqui, ó. Quantidade de geradores que compõem a associação. Então, eu vou pegar a resistência das pilhas, né, dos geradores, e vou dividir pela quantidade. Se eu tenho 3 aqui, eu vou dividir por 3. Então, isso, ela vai diminuir essa minha resistência. Então, em série, quando eu estou em série, aumenta. Quando eu estou em paralelo, diminui. Ou seja, esse calor que gerou tanto aqui em série, já não vai ser a mesma coisa ali em paralelo. Então, essa energia que vai ser bem dissipada aqui, vai ser bastante dissipada, ali já não vai ser. Tudo bem? Continuando, então, bom, aí a gente tem a questão da página 88, questão número 8, a prova Enem 2, Ciência da Natureza, do livro Farias Brito, tá? Do sistema Farias Brito, ok? Vamos começar aqui pela pergunta. De acordo com seus conhecimentos de física, o valor da força eletromotriz e resultante e a resistência total da associação de geradores são respectivamente iguais a... Aí eu tenho as alternativas em volts, que é a minha força eletromotriz, e em ohms, que é a minha resistência, ok? Vamos ler o enunciado. Uma lanterna para pesca utiliza 4 pilhas associadas em série, como mostra a figura 1. As pilhas são idênticas e possuem resistência interna de 0,21 ohm, cada uma, totalizando desse modo uma força eletromotriz de 6 volts. Como requer o equipamento, então o equipamento para funcionar ele requer aí 6 volts. Entretanto, ao colocar as pilhas na lanterna, um pescador se equivocou e colocou a terceira pilha com os terminais invertidos, como mostra a figura 2. Aí ele fala, né, que ele tem tanto
tentando ligar o aparelho, o pescador verificou que não funcionava. Tá? Eu vou aqui grifar os dados que a gente vai precisar. Ele fala da minha resistência interna de cada pilha 0,2 ohms. E ele fala que a força eletromotriz é de 6 volts, como requer o equipamento. Então, o equipamento, para funcionar, ele precisa de 6 volts, né? E aí a gente tem a figura 1 e a figura 2. Então, vou pegar essas informações, dados, tá? Grife lá na sua provinha. E aí, vamos separar aqui. Dados para cada pilha. Gente, a resistência nos dois, né? A resistência interna que a gente está falando, ele mudou de pilha? Não. Ele fala que esses geradores são iguais, essas pilhas são iguais. Então, não mudou as pilhas. Então, a resistência da figura 1 vai ser a mesma resistência da figura 2. Ok? Porque não mudou de pilha, elas são idênticas. A única coisa que o pescador fez foi que inverteu uma ao colocar na lanterna. Não foi isso que ele me disse? Então, vamos retirar as informações. Resistência interna de cada pilha, 0,2 e a FEM, né, de cada pilha, 1,5 volts. Aí, eu coloquei também assim nessa imagem para vocês identificar que cada pilha vale isso. E sempre quando eu falo assim, potencial menor é o negativo e potencial maior é o positivo. Então, vamos lá para a figura 2 para a resolução do problema. Ele quer a força eletromotriz resultante, que é esse E que ele colocou na figura 2, tá? E ele quer a resistência interna. Como eu falei para vocês, cadê? A primeira força eletromotriz resultante. No tá em série, o que a gente viu em série? O que a gente faz em série em geradores elétricos? A gente soma. Em paralelo, ela deixa o mesmo valor, né? Firme ali, fixo, né? Em série a gente soma. Então, como não tá em série, a própria questão está dizendo que tá em série. Então, você vai somar, gente, de cada pilha. Só que o que acontece? Lembrando que na figura 2, 1 está invertido. Ele inverteu a pilha. Então, vai ficar 1,5 da primeira, mais 1,5 da segunda. Como ele inverteu, menos 1,5. 1,5 é o volts, tá, gente? Ele não vai deixar de valer 1,5. Só que como ele inverteu, eu vou subtrair menos e mais 1,5 porque está para cima. O que acontece? Cortei aqueles dois, me sobrou quanto? 3 volts. A lanterna vai funcionar com 3 volts? Não, por quê? Porque a gente viu no enunciado que para ela funcionar, ela precisa de 6 volts. Foi por isso que não ligou a lanterna. Agora vamos saber a resistência interna. A resistência interna vai ser a mesma resistência da figura 1, é a mesma. A pilha não foi trocada, elas são idênticas, tá? Ela só foi invertida a sua polaridade, mas ela não foi trocada. Então, a resistência de cada um é 0,2 ohm vezes 4, que é as 4 pilhas. Vai dar quanto? 0,2 vezes 4 é 0,8 ohms. E a nossa alternativa, então, aqui é a letra A. Ele vai ter uma força eletromotriz resultante depois desse equívoco, né, de trocar uma pilha de 3 volts e 0,8 ohms aí da sua resistência. Olha aí como é de boinha, dá para resolver sim. Vamos para mais uma do Enem 2016. Peguei do caderno branco porque foi a terceira aplicação PPL, Ciências da Natureza, questão 83. Olha só, vamos ler a pergunta? Qual associação de geradores faz com que a lâmpada produza maior brilho? Gente, essa daqui, ó, tá supimpa. Vamos lá. Vamos ler o enunciado. Em um laboratório são apresentados aos alunos uma lâmpada com especificações técnicas de 6 volts e 12 watts, né? Que aí ali é potência, que a gente já viu também. E um conjunto de 4 pilhas de 1,5 volts cada. Olha só, se você já lembrar aqui da associação de geradores, você já matou a questão no enunciado, tá? Mas vamos analisar cada um dos esquemas aqui, cada um das alternativas, beleza? Então, o que ele me dá? Ele me diz que eu tenho uma pilha com especificação de 6 volts, então ela vai funcionar quando o circuito ali tiver 6 volts, né? E a potência dela é de 12 watts e eu preciso de 4 pilhas aí. Eu tenho 4 pilhas para utilizar, que precisa ser utilizada. Então,
Então, vamos analisar de um por um. Primeiro, como ele trouxe 12 watts, né, de potência, eu tenho aquela fórmula, né, expressão matemática do PUI ou do PIO, lembra? Eu só trouxe ela aqui porque ela está me indicando que se eu tenho uma potência maior, vou ter também uma corrente maior. Então, o brilho aí, o brilho das lâmpadas, ela está relacionado à corrente elétrica, que também está relacionada à potência. Então, quanto maior minha corrente, maior minha potência. Por isso que ela brilha mais. Elas são diretamente proporcionais. Tudo bem? Só para relembrar vocês. Então, vamos lá analisar a letra A. A letra A, ela me traz esse esquema de 3 pilhas em paralelo e em série com uma pilha. O que a gente viu na associação de geradores? Que quando eu tenho paralelo, ela vai manter, tá? Ela vai manter o valor das minhas pilhas. Então, eu vou colocar aqui 1,5. E quando eu tenho algo em série, ela vai somar. Então, eu vou somar com mais esse 1,5. Então, vai ficar 1,5 das 3 pilhas, mais 1,5 que está em série com uma pilha. E eu vou ter aí igual a 3 volts, tá? O Vzinho ficou aqui, mas 3 volts, tudo bem? 3 volts coloca ela para funcionar, a lâmpada? Não coloca, porque ele me diz que a especificação dela é 6. Então, isso aqui eu já vou descartar. Ficou 3. Vamos ver a B. A B, eu tenho uma associação em série, 2 lâmpadas, ou 2 pilhas em série e paralelo com outras 2 pilhas. Olha só, eu tenho 1,5 em série com 1,5 em cima, paralelo com 1,5 em série com outro 1,5. Então, eu vou somar e manter, ó. Em cima eu tenho 3, em cima eu tenho 3. Como a associação dessas duas com essas duas de baixo está em paralelo, o que vai acontecer? Vai continuar o mesmo valor, 3 volts, que foi o que a gente viu também agorinha, tá? Se eu tenho 3 volts, o que acontece? Não vai ligar a minha lâmpada. Vamos ver a letra C, então. A letra C, olha aí, ó. A letra C, as pilhas estão ligadas em série, todas elas. Se eu tenho uma associação de geradores em série, né? O que vai acontecer? Vai ser somado. Então, se eu tenho 4 pilhas valendo 1,5, eu somar, né? Vou deixar em série, ó. Um ligado no outro, ó. O positivo ligado no negativo do outro. Positivo ligado no negativo do outro, ó. O positivo ligado no negativo do outro, tá? E aí, deu certo. E aí, o que acontece? Eu vou somar, vai ficar aí 6 volts. Essa questão lá no enunciado já dá para você ter matado. Porque se eu tenho 4 pilhas valendo 1,5 e eu preciso de 6 volts para funcionar a minha lâmpada, é só eu somar. Como é que eu somo? Colocando em série, né? Mas vamos continuar aqui para, né, a gente ficar expert nesse conteúdo. Então, aí vou ter 6 volts, achei a minha alternativa. Será que tem outra? Vamos ver. Letra D. A D, ela me traz, olha só, parecido com qual? Não, não tem nenhum parecido, não. Ela me traz 1,5 paralelo com 1,5. Se eu estou em paralelo, eu vou manter, tá? Então, aqui tem 1,5 em série com o outro, que também está em paralelo, 1,5 com 1,5. Aí eu vou somar esse paralelo com esse paralelo, porque os dois paralelos estão em série. Tá vendo o fio? 1,5 mais 1,5, 3 volts também. Então, não é a nossa alternativa, que a gente já viu que é a C. E vamos ver a E. Olha só a E. A E, as 4 pilhas estão em paralelo. Se elas estão em paralelo, ela vai manter essa voltagem aí. Então, vai ser 1,5 mesmo. E a nossa alternativa, então, que a gente só comprovou e vocês aí verificaram, refaça essa questão aí, tá? Do Enem. Então, a nossa alternativa mesmo é a letra C. Essas pilhas aí ligadas em série, tá? Associação de geradores em série, para eu poder colocar em funcionamento a pilha. E, finalizando aqui, muito obrigada, tá, gente? Assista essa aula, faça anotação, reassista, ok? Porque é um conteúdo que é cobrado sim, né? Todos esses conteúdos que eu estou trazendo para vocês são muito cobrados no Enem. Utilize aí o livro a favor de vocês, façam resoluções
E eu agradeço, muito obrigada.